Fala pessoal, beleza? Voltando aqui a fazer um breve vídeo. Eu que já compartilhei aí no vídeo anterior, tenho feito poucos vídeos esse período por conta de uma atenção aí maior. A minha esposa, que se Deus permitir, estará me presenteando aí, né, com mais um filho, desta vez uma filha, e as atenções agora estão mais voltadas para eles, né, durante esse período, e por conta disso eu tenho deixado um pouquinho mais os carros de lado, não totalmente, né, mas de lado esse período, tá certo? Então eu resolvi fazer um tour aqui, tá certo? Um pequeno passeio aqui pela cidade de Salvador. Estou aqui exatamente agora no bairro de Ondina. Muitos de vocês que não são daqui da cidade já devem ter ouvido falar nesse bairro. Salvador, que nos últimos anos realmente evoluiu muito nesse quesito, voltou a ser, né, na verdade, uma cidade muito aprazível para uns passeios de final de semana, e ainda passa por algumas obras de requalificação, mas muita coisa realmente já foi melhorado. Uma cidade que a gente sabe que ainda tem muitos problemas estruturais, problemas sociais, mas nesse aspecto realmente a cidade tem evoluído bastante, tá certo? Eu aproveitei no dia de hoje para sair um pouquinho aqui com a F1000. A F1000 que já tem um breve vídeo dela aí no canal. Eu vou fazer uns vídeos mais detalhados depois desse carro, quando tiver um pouquinho mais de tempo. Mas ela é ano modelo 1998, nota fiscal de dezembro de 98, ou seja, deve ter sido, acredito eu, um dos últimos carros, né, a serem comercializados desse modelo, porque os modelos 99 já eram F250. Então eu posso dizer que essa daqui deve ter sido uma das últimas unidades mesmo comercializadas. Eu não tenho esse dado oficial para passar para vocês, vou até tentar pegar ele junto à Ford. Pesquisei na internet, não achei nada a respeito, porém acredito que a Ford vai poder nos ajudar nisso aí, tá bom? Então peguei o carro hoje para dar um passeio e compartilhar aqui um pouquinho da nossa cidade com vocês, tá certo? Eu já estava ali no limítrofe entre o bairro de Ondina e Rio Vermelho. Então ambos são pontos turísticos aqui na cidade de Salvador, a cidade que sofreu, como todo o país, né, um pouquinho com a pandemia. Então alguns lugares que a gente sabe que até o trânsito seria desviado ou até mesmo interditado por conta aí de atividades de entretenimento e lazer, acredito eu que devem estar suspensas ainda como um resquício aí, né, desta pandemia aí do novo coronavírus. Mas aqui quase testemunhando, né, ou melhor, testemunhar a barbeiragem aqui do pessoal da bicicleta, né? O rapaz ali terminou encostando no fundo de uma outra bicicleta, mas nada grave. Então, retomando aqui o vídeo, tá certo? Então, aqui bairro do Rio Vermelho, que vai dar acesso a um local que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é o Largo do Rio Vermelho, aonde se tinha um famoso, eu não sei se tem ainda, pessoal, porque realmente tem algum tempo que eu não vou nesse local, mas só de pandemia nós temos aí quase um semestre, né, acredito eu. Então eu não sei se ainda tem, mas era o famoso acarajé dadinha, da Cira. Então muitos que já visitaram Salvador já devem ter ouvido falar. Aqui um pouquinho da nossa orla. E à medida que formos mudando aí os bairros, eu vou fazendo alguns comentários e nesse interstício falando um pouquinho aqui do carro, tá certo? Aqui a região em que falei do Rio Vermelho já foi também requalificada. Deixa eu ver aqui se não teve nenhuma mudança no trânsito, depois eu não levar uma multa, né? Por conta disso. Aqui nós temos aqui controle de velocidade, 40 km, estou a 30, então tá muito tranquilo, desculpa. Aqui nós temos uma igrejinha católica também, que é muito tradicional aqui na cidade. Ali nós temos o famoso Hotel Pestana, tá aqui à minha frente. Tem um complexo hoteleiro aqui bem famoso nessa região, em que vocês podem estar pesquisando. E esses hotéis realmente têm uma vista muito, muito fantástica. Aqui ainda bairro do Rio Vermelho. Isso aqui, pessoal, geralmente à noite, dia de sexta-feira e sábado, sobretudo, isso lota.
de praticamente você não ter como transitar. Mas a cidade, como falei, ainda sofre, né, esse resquício do coronavírus. Aqui estão as praças, todas elas, como falei, muita coisa foi requalificada aqui em Salvador, muito organizada. E é uma cidade que, sem fazer marketing, né, nem da cidade, nem muito menos de político nenhum, mas é uma cidade realmente que vale a pena ser visitada. Uma cidade muito bacana para se dar esses passeios e muitos pontos turísticos. Salvador é muito grande, muita coisa legal mesmo, tá certo? Mas paramos aqui no sinal de trânsito, saindo aqui do Rio Vermelho, nós vamos entrar dar continuidade na Orla Marítima e pegar o bairro da Pituba, tá certo? E vou filmar um pouquinho aqui para vocês também. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, mas a gente está passeando aí. Não sei se tem de repente a curiosidade de conhecer um pouco mais aqui sobre a nossa cidade, pode estar assistindo. Se tiverem algumas dúvidas também, Rafael, olha, eu queria conhecer um pouco mais aqui, alguma informação de Salvador, algum roteiro, e eu puder ajudar, pode estar aí nos comentários, tá certo? Sem problema nenhum. Tá bom? Voltando aqui a falar um pouquinho ainda da F1000, enquanto não chegamos no bairro da Pituba, estamos aqui nessa ligação. Enfim, esse carro 1998, nota fiscal dezembro de 98, na versão XLT. A XLT que era a versão topo de linha da época, tá certo? Então ela vinha já equipada com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, retrovisores elétricos e alguns mimozinhos também que esse carro trazia, como os bancos eram e são ainda neste modelo que aqui estou, aveludados. O interior realmente muito bem confortável. Esse carro que está muito novo, esse carro tem cerca de 66.319 quilômetros, exatamente, periciados, originais. Então, o carro foi procedente de Pranchita, Paraná, fronteira com a Argentina, né? Eu peguei um avião com meu pai para Chapecó, Santa Catarina, depois pegamos um ônibus para Pranchita, e de Pranchita viemos rodando, acredito eu, não me lembro aqui agora, mas cerca de 3.200 quilômetros até o nosso destino final. Viagem muito agradável, o carro realmente muito novo, totalmente original, texturização de volante nova, manopla de câmbio nova, pedais novos, carpete novo, forro de teto novo, bancos novos, carro realmente fantástico. Esse carro que ele é equipado com motor Falcon de 4.900 cilindradas, é um motor 6 cilindros em linha a gasolina, um motor muito forte, de muito torque, mas um motor de relativa pouca velocidade. Muita gente me pergunta, Rafael, fazendo uma parte aqui, pessoal, aqui é um quartel do Exército Brasileiro, tá certo? Que fica aqui localizado na Orla de Salvador. É uma estrutura fantástica, localizada aqui no centro de Amaralina, tá certo? Mas muito, muito linda mesmo. Aqui nós temos acredito eu, um preparo para uma blitz aqui da Guarda Civil Metropolitana, né? Enfim. E retomando aqui já, novamente a Orla Marítima, né? Bairro da Pituba. Aqui tá no iniciozinho da Pituba, quando você vem do Rio Vermelho, tá certo? Essa orla que você vai passar aqui por alguns locais até chegar lá no farol de Itapuã, que eu não vou lá hoje, é um pouquinho distante, até para o vídeo não ficar muito longo, mas a gente pode depois fazer alguns passeios para lá e vamos estar registrando, tá certo? Então, voltando, esse carro que é um motor 4.900 cilindradas, a gasolina F1000, que nesta última versão, esse último facelift que esse carro sofreu, que aqui nós temos também, pessoal, nossas praças também requalificadas, operações ali da Guarda Civil, a cidade que realmente ficou muito, muito organizada mesmo. Então a gente tem que, claro que muita coisa há de se fazer, mas a gente tem que deixar esse registro aqui, não posso deixar de fazer, tá certo? Eu que sou um residente hoje, as minhas atividades, digamos assim, laborais, cerca de 70% delas estão localizadas aqui em Salvador. A matriz do nosso negócio está aqui em Salvador, mas eu optei em residir no interior do estado, tá certo? Mas sempre estou aqui em Salvador e gosto demais aqui da cidade. Mas voltando então, a F1000 que nesse facelift de 1996 até 1998, foi o encerramento da produção desse carro no Brasil,
Ela que experimentou esse motor a gasolina, 4.900, que foi o menos vendido da época. A maioria das pessoas optavam à época pelo motor a diesel. E nós tínhamos também o motor High Speed Maxion, obviamente a diesel. Tínhamos também no final de produção, acredito que só no ano de 97 para 98, os motores MWM. Esse carro também que tinha opção de versão com tração nas 4 rodas, com opção de reduzida, tá certo? Então foram as versões que nós tínhamos aqui de motorização da F1000. E a F1000 que tinha o pacote de opcionais na sua versão um pouco mais simples, que era a XL, e a versão topo de linha, que era a versão XLT, tá certo? Se vocês tiverem conhecimento de repente de alguma outra versão desse carro, vocês podem postar aí também nos comentários, tá bom? Eu não tenho conhecimento, as versões mais tradicionais pelo menos eram essas aqui, tá certo? Passando aqui por um momento por um trecho, melhor dizendo, de obra, né? De requalificação aqui da orla marítima da cidade. Mas vamos seguindo aqui em frente. Vamos lá. Só um pouquinho de cuidado aqui, tinha alguns buracos, mas ok, vencemos. Então, vamos lá. Em relação ao consumo desse carro, tá certo, pessoal? É um carro que hoje nós praticamente não utilizamos para trabalho, né? É um carro que ele pode sim te atender, ele pode carregar alguma coisa, uma geladeira, uma pequena mudança, enfim. Mas é um carro que, por via de regra, a gente não usa para isso. É um carro mais para passeio, carro para exposições. O pessoal gosta muito, inclusive, até porque esses carros, como foram muito utilizados, em sua grande maioria à época, para trabalho e trabalho pesado, a F1000, eu posso arriscar dizer que ela tem poucas unidades neste estado de conservação, tanto nas versões a gasolina quanto nas versões a diesel, tá certo? Então, o pessoal gosta muito, né? Chama muita atenção desse carro quando nós vamos para algumas exposições. É um carro de uma rodagem muito macia, muito confortável. Ele acomoda aqui 3 pessoas, possuem os bancos bipartidos entre motorista, o ocupante do banco central e do banco da minha direita, né, que é o do carona. Então confortavelmente leva 3 pessoas. É um carro realmente muito grande. Esse carro também que teve uma opção na época de cabine estendida. Eu não me recordo, já vi algumas F1000 cabine dupla, vou dar uma pesquisada quando gravar o vídeo desse carro, se foi realmente uma produção original da Ford, tá certo? Desconheço, mas eu sei que esse carro realmente foi vendido na opção de cabine estendida. Mas cabine dupla realmente, pessoal, eu não sei. Tenho conhecimento da F250 cabine dupla, e que inclusive é um carro que eu particularmente gosto muito. As últimas F250 com motor Camis e tração nas 4 rodas, ela que foi fabricada, se não me falha a memória, até o ano de 2011. Gosto demais da F250, ainda não tive a oportunidade de ter uma, mas é um carro que eu pretendo lá na frente ter num acervo de coleção, sobretudo na versão a cabine dupla com tração integral ou tração nas 4 rodas com opção de reduzida. Aqui então no bairro da Pituba, eu vou um pouco mais à frente pegar a Avenida Professor Magalhães Neto e aí já fazer o encerramento do vídeo, tá certo? Bairro da Pituba, que é um bairro também que tem alguns hotéis, tem muitos restaurantes, ciclovias, quadras poliesportivas. É um bairro também bem movimentado aqui na cidade, embora esteja um pouco vazio por conta aí, como eu disse, dessa questão de pandemia, tá certo? Rafael, comparativo dessas caminhonetes, você pode falar um pouquinho? Saiu F1000 e por que a Ford terminou fazendo porque houve a queda, na verdade, né, de vendas desses carros, enfim. Eu me lembro muito bem, na época de 1998, eu ia com meu pai olhar alguns carros desses na concessionária, e me lembro muito bem que na época a Ford tinha entre 95 e 97, se não me falha a memória, a Ranger americana, naquela sua primeira versão. E depois, a partir de 1998, a Ford reestilizou a Ranger, se não me falha a memória, já com a versão argentina e opção de cabine dupla.
E a versatilidade dessas cabines duplas realmente tiraram um pouco do mercado dessas caminhonetes maiores, como foi o caso da F1000 e depois da própria F250. Mas é um carro que, eu posso dizer, tem uma proposta um pouco diferenciada das caminhonetes cabine duplas. Ele que é um carro muito mais rústico, um carro até relativamente um pouco mais duro, embora tenha uma rodagem macia. Isso eu estou comparando aí com as Rangers um pouco mais novas. Mas e que se propõe efetivamente a um trabalho pesado, é a chamada picape casca grossa, né? E as picapes hoje que são muito utilizadas por pessoas que não têm nenhuma atividade relacionada com o meio empresarial, com o agronegócio, enfim, se tornaram picapes até certo ponto um pouco mais urbanas. E não era a proposta desses carros na época. Esse carro na época era feito realmente para aquelas pessoas, principalmente as pessoas do campo, tá certo? Breve vou estar fazendo aí o vídeo. Vocês que tiverem dúvidas sobre esse carro, quiserem um pouco mais de detalhamento, podem postar aí também no canal, que eu vou estar respondendo aí, também direcionando algumas gravações para essas perguntas, tá bom? Por fim, aqui finalizando nosso vídeo, já está com 16 minutos, aqui é a Avenida Professor Magalhães Neto. Você vê aqui à minha esquerda um ciclista, né? Que está fazendo aqui a sua atividade física, mas essa avenida aqui, pessoal, no dia de domingo e feriado, ela tem um trânsito desviado por conta de justamente se tornar um espaço reservado para a família, muito bacana, já vim aqui algumas vezes, mas acredito que por conta aí do coronavírus, a prefeitura deve ter suspendido aí um pouco essas atividades até para evitar algumas aglomerações. Mas também aqui é bem agradável, a avenida que faz parte aqui do bairro da Pituba. Então vou encerrar aqui o nosso vídeo, tá certo? Deixando aí o convite para vocês se inscreverem no canal, postar aqui os comentários, o que você acha também aqui desse carro, o que você acha, dúvidas que você tenha também referente a essas picapes, cabine dupla, picapes com uma proposta um pouquinho diferente, se a gente recomenda ou não de repente uma caminhonete deste porte para os dias de hoje. Para você inclusive que não é colecionador de carros, pretende ter um carro desse para até um uso diário, você pode postar aí também nos comentários, tá bom? Então um forte abraço para todos vocês, que Deus continue abençoando poderosamente a você, que tenha um excelente final de semana, você que está vendo esse vídeo aqui nesse domingo de hoje, 6 de setembro de 2020, beleza? Um abraço aí, pessoal, e até o próximo vídeo.